Olá pessoal, tudo bem? Eu e o Rogério, nós somos alunos de Engenharia de Controle e Automação do IFMG Campus Birité. E com o intuito de desenvolver o nosso projeto de PPI, voltado para o tema IoT, nós desenvolvemos um sistema de monitoramento e controle de acesso veicular e com autenticação de dois fatores para o estacionamento do nosso campus. E com isso, o objetivo principal é substituir os controles manuais por uma solução automatizada, de baixo custo e baseada em visão computacional. Dando continuidade aqui no nosso trabalho, nós utilizamos uma arquitetura on-premise, que significa que todos os dados processados juntamente utilizando inteligência artificial acontecem localmente na nossa rede. Isso garante muito mais agilidade nas respostas e garante segurança dos dados alocados no campus ou em qualquer outro servidor. Na parte física, nós utilizamos um microcontrolador ESP32. Ele atua como nosso nó de borda, ou seja, quando o servidor ele autoriza a entrada de um veículo, identificando as placas tanto do modelo Mercosul quanto do modelo antigo, ele envia um comando via Wi-Fi para a GPIO 2 desse módulo, que simula o acionamento do motor do portão. Aqui no circuito, conectamos um LED indicador no GPIO 2 com uma associação de dois resistores, um total de 470 ohms em paralelo. Esse LED simboliza a abertura da cancela e o funcionamento do motor. Aqui no app.py, o fluxo funciona assim. As bibliotecas YOLO detectam a placa e o EasyOCR faz a leitura dos caracteres. O nosso servidor Flask então verifica se essa placa e o token QR estão cadastrados no nosso banco de dados local, o db.json. Se o usuário estiver ativo e autorizado, o Python faz a requisição HTTP-GET para o endereço IP do ESP32. No lado do ESP32, nós desenvolvemos um código em C, na ideia do Arduino, que cria um web server local, e ele fica em estado de escuta constante na rede. Ou seja, assim que ele recebe uma rota para abrir, vinda do Python, né, o @approach, ele executa o comando digital write 2 RAG, né, enviando um sinal de 3.3 volts para a GPIO 2, acendendo assim o LED instantaneamente. Essa integração mostra como um software de alto nível como o Python pode controlar o mundo físico através de um hardware de baixo custo como o ESP32. Vejo aqui no código Python a importância da nossa plate regex. Ela filtra os caracteres lidos pelo EasyOCR para garantir que apenas padrões válidos de placa sejam processados. Além disso, usamos o CV2 Detail Enhance e o CV2 Resize para garantir que a imagem esteja nítida para um motor de OCR. Outro ponto importante é a função trigger ESP32 no nosso código app.py. Notem que ela aponta para o IP fixo 192.68.1.8, né, que foi escolhido pelo ESP32, né, quando foi compilado no código do Arduino, e é através desse túnel que a decisão de tomada pela IA, né, chega ao hardware em menos de 2 segundos. Passando agora para o nosso dashboard web, temos a interface desenvolvida em HTML e CSS, né, nosso front-end, que se comunica em tempo real com o nosso back-end, com o servidor Flask. O sistema ele é dividido em 3 abas principais para facilitar a gestão do nosso sistema de Smart Campus, sendo a primeira aba de controle, que é o nosso, vamos dizer assim, o nosso coração do acesso. Aqui nós vamos realizar a validação de 2 fatores. O usuário pode usar a câmera ao vivo, onde o modelo YOLO ele identifica o objeto, que seria a placa, e o EasyOCR ele extrai os caracteres da placa. Também nós permitimos o upload manual de fotos para o processamento. Se os dados coincidirem com o banco de dados, o LED do ESP32 ele vai piscar por 5 segundos, né, simbolizando o movimento do motor do portão do estacionamento, e depois ele estabiliza aceso, indicando que o portão está totalmente aberto. Já na aba de usuários, que é a nossa gestão de cadastros, nessa aba o setor administrativo ele vai cadastrar o nome, vai cadastrar a placa e o QR token. Esse token funciona como se fosse a nossa segunda camada, né, seria o nosso 2FA, onde é possível gerenciar quem tem a permissão de deletar registros, cadastrar ou copiar os dados para testes manuais de validação. Já na nossa terceira aba, seria o status e controle manual. No caso, na realidade, ela fica na aba controle, mas na parte de status do atuador,
nós vamos consultar o ESP32 via uma API para saber se o portão está aberto ou fechado em tempo real. Além da automação por IA, que o administrador tem os botões de controle manual para abrir ou fechar a cancela em caso de emergência, ou em caso se ele precisar de fazer uma ação rápida. Já na aba de logs e rastreio, nossa terceira aba, por fim, ela vai armazenar todo o histórico de validações, tentativas negadas e acionamentos manuais, garantindo assim a auditoria completa de quem entrou ou saiu do campus. Este projeto prova que a integração de IoT com a visão computacional pode trazer soluções robustas e econômicas para a segurança institucional. Desde então, nós ficamos por aqui. Nós queremos dizer um obrigado por assistir à nossa demonstração do nosso PPI, do IFMG Campus Ibirité.